Muito bem, pessoal. Nós estamos agora iniciando nossa segunda palestra, nossa segunda etapa do multiplicativo do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que foi realizado no mês de novembro, finalzinho de novembro de 2018, com a participação minha e da Daniele lá, aprendendo coisas novas sobre capacitação. E aí o que aconteceu? Eu tinha marcado uma palestra, e um cara falando sobre como ser um palestrante, legal, tal, tipo, bom, umas dicas interessantes, tudo. Só que quando eu entrei na palestra, ela realmente não era boa. E aí eu saí e fui procurar outra, encontrei essa palestra do Pedro, e o segundo nome eu deixo para os alemães aí pronunciarem, não sei. Parece que ele é polonês. E ele é um fundador de startups, é um cara que trabalha, um cara antenado, um cara ligado em questões bem atuais. E a palestra dele foi bastante interessante, mesmo que eu não tenha pego no início, deu para pescar bastante coisa útil para o nosso dia a dia. Então, o Pedro, vou chamá-lo de Pedro, ele vinha falando das transformações sociais, e ele mostra imagens como essa aí, de uma fábrica antiga, uma tecelagem antiga, o quanto de pessoas que eram empregadas no meio das operações, quanto de novelos de linha se tinha para poder fazer tecidos, né, para se produzirem tecidos ou produzir linhas, sei lá o que era essa fábrica aí, e como isso já era uma transformação da época da Revolução Industrial, onde essas pessoas saíam, paravam de tecer nas suas próprias casas, fazendas, sítios, e começaram a tecer nas cidades, em grandes instalações, grandes fábricas e tudo mais. Isso mudou positivamente a qualidade de vida das pessoas no mundo inteiro, começando pela Inglaterra, se espalhando pela Europa, chegando às Américas, a América do Sul também, né? Mas hoje a gente vive uma nova revolução. Então, se antes o grande avanço tecnológico de integração de mundos era o trem, hoje nós temos aviões, hoje nós temos uma série de outros recursos que nos permitem integrar, levar produtos, mercadorias, comercializar uns com os outros. Se antes você tinha fazendeiros que cuidavam de burros, de carga e tudo mais, hoje você vê ali, por exemplo, quem vai a Jericoacoara consegue enxergar uma série de jericos, uma série de burros soltos na natureza, porque não tem mais uma finalidade comercial tão importante, né? Mesmo um lugar que ainda carece de recursos financeiros, não é mais tão importante a atração animal como era há 100 anos atrás. Onde essas pessoas foram parar, se elas perderam a utilidade social, o que acontece com esse trabalhador que não tinha uma qualificação profissional e não precisava ter, que precisava estudar apenas até o quinto ano, até o quarto ano, apenas assinar o nome para poder viver bem. O que acontece com essas pessoas hoje que não estão devidamente alfabetizadas, porque hoje já se pensa em vários níveis de alfabetização. Então se fala na alfabetização funcional, e isso já caiu por terra, já é uma coisa antiga. Quer dizer, você tem os analfabetos funcionais, aquelas pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem trabalhar, não sabem produzir muito no seu trabalho, com qualidade, com eficiência, com eficácia. Então, são pessoas que não conseguem desenrolar o seu trabalho com competência. Mas isso aí já se fala há 20, 30 anos. E agora está se falando no analfabeto emocional, né? Onde a pessoa tem lá os seus recursos, os equipamentos fazem tudo para eles, mas eles não conseguem ter o domínio das suas próprias emoções. Então nós temos visto o aumento do número de casos de suicídios, nós temos visto o aumento da violência gratuita, as pessoas desesperadas quando não conseguem manter um relacionamento, quando não conseguem se manter em paz no trabalho, sendo agressivas, sendo destrutivas, tóxicas. E o que está acontecendo com as pessoas, né? Ao mesmo tempo em que as máquinas se tornam cada vez mais modernas, algumas questões estão surgindo com relação a isso. As máquinas vão pagar impostos? Não sabemos, né? Vai haver uma economia global para compensar esses trabalhadores que estão perdendo espaço no mercado de trabalho?
a economia informal vai crescer, os tráficos de drogas, os tráficos de armas, o comércio todo que existe em torno da criminalidade vai aumentar por causa disso, ou vai haver algum amparo? E havendo algum amparo, as pessoas tendo sustento, sem terem trabalho, como elas vão viver? Nós seremos assistentes de máquinas, nós seremos o que nesse século? Então repara que hoje a maior economia do mundo cabe em uma tela. 4 grandes empresas, a Facebook, a Amazon, a Google e a Netflix, são empresas digitais, são empresas de tecnologia. Essas empresas têm o maior PIB do mundo. Elas juntas reúnem a maior movimentação de recursos do mundo. E aí você fica pensando que era para ser mais distribuído e está cada vez mais concentrado em quem tem capacidade de produzir novas tecnologias. Então, se no século XX a máxima era dinheiro chama dinheiro, no século XXI é tecnologia chama dinheiro, que chama tecnologia, que chama dinheiro. Então, o que está por trás de tudo isso, além da tecnologia? Tem toda uma ética social, né? Hoje as pessoas não têm acesso a veículos como esse da Tesla, que são veículos autônomos, que são veículos que têm uma energia, não é nem híbrido, mas totalmente elétrico, e que as pessoas não têm acesso a isso. E terminam voltando a sonhar com o Fusca, porque é clássico, porque é antigo, porque é charmoso, porque não é tão moderno. O Fusca valoriza o ser humano, né? Então, nós estamos vivendo numa época em grande dicotomia, né? Onde a tecnologia faz com que a gente valorize o humano. Isso aconteceu há um tempo atrás com o advento do CD. As pessoas começaram a comprar CD porque era mais barato, porque durava mais, porque não arranhava tanto, não sei o quê, e tinha uma melhor qualidade de som. E criou-se um movimento contrário de busca pelos long plays de vinil e tudo mais, que eram cultos, que faziam aquele chiado, que era romântico, que tudo mais. Da mesma forma, hoje nós temos uma tecnologia cada vez mais barata e mais acessível, e temos pessoas buscando o clássico para poder se manter. Mas a tecnologia, ela chega num ponto em que situações como essa acontecem. Esse senhor, ele matou a filha dele e foi descoberto porque o relógio dela denunciou, né? Então, comparando o acesso dele à casa da filha por câmeras de segurança da rua e os dados do relógio dela mostram que o coração dela parou de bater quando ele entrou na casa dela, né? Quer dizer que ele falou que era inocente, que saiu de lá, ela estava viva, mas na verdade, quando ele saiu, ele já tinha matado a filha, e isso foi descoberto por causa de um relógio. Então, tecnologias novas nos servem, nos ajudam muito, mas tecnologias novas também exigem mudanças de comportamento muito intensas para a nossa sociedade. A nossa sociedade está cada vez mais sendo surpreendida pelo que a própria tecnologia adquirida está proporcionando. E aí surgem questões como essa. Os veículos autônomos, eles estão sendo alvo de questões éticas nos Estados Unidos. Antes que eles se popularizem e que todo mundo tenha acesso a eles, são feitas perguntas como essa. Se tiver um passageiro, né, enfermo dentro do carro, ou mesmo uma criança, e tiver um pedestre e o veículo não puder parar para desviar do pedestre, ele faz o quê? Ele se desvia para a calçada e atinge pessoas inocentes, ele freia o que dá e torce para que as pessoas que estão ali diante dele corram, ou ele joga o carro num poste, numa área inabitável ou sobre um outro carro, correndo o risco de matar o motorista. Então, quem é que tem que sofrer mais diante de um acidente provocado por um robô ou por um mecanismo automático? São diretrizes que lembram o filme do Robocop, né? Então, lá no Robocop se discutia isso, quais são as diretrizes do Robocop, e ele só podia agir dentro daquelas regras básicas. Hoje estão se discutindo regras básicas para a inteligência artificial, para aquilo que vai nos guiar automaticamente. Então, o Mark Anderson já dizia que o software está engolindo o mundo, e que toda empresa do século XXI é uma empresa de software, né? Então,
Você não consegue imaginar hoje o tribunal como sendo uma empresa de software, mas pensa bem, o tribunal é uma empresa de software e por isso que muitas reclamações acontecem em torno da TI, porque não é a TI nossa que desenvolve o software, depende de vários desenvolvimentos, de vários softwares ainda não tão integrados assim, e nós somos hoje, precisamos ser uma empresa de software. Cada vez mais o encolhimento humano no serviço público vai ser registrado por questão de economia, por questão de eficiência, e cada vez mais o software vai ser requerido para poder garantir essa eficiência e essa economicidade. Agora, e para quem não quer ser demitido, para quem quer manter o seu emprego, para quem quer manter sua empregabilidade, o que é necessário? Quais são as competências necessárias para nós não perdermos a nossa vaga para máquinas, para inteligência artificial, para robôs e tudo mais? A questão é de que lado desse aplicativo, grande aplicativo que é o universo hoje, nós estamos. Nós estamos do lado que pensa, que cria regras, que produz, que age, ou nós estamos do lado apenas que utiliza e utiliza mal os recursos que estão acontecendo. Então, se toda empresa no século XXI é uma empresa de software, de que lado desse software nós estamos hoje? Nós estamos nos posicionando hoje? Qual o esforço que nós estamos fazendo para aprender a comandar esse software e não sermos engolidos por ele?